Mas, ó, antes de deixar você se apresentar, queria comentar com as pessoas que estão vendo essa live, que vão ver essa live depois, é que eu e a Simone, a gente não se conhece presencialmente, mas a gente se conectou por uma viagem que eu fiz num lugar aí, que quem é seguidor antigo sabe que eu fui viajar ano passado. E eu fiquei tão impressionada com a qualidade do lugar, com o treinamento das pessoas, que eu tive que, no meio das férias, bater lá na recepção e falar: quero falar com o RH. E a pessoa assustou. Falou, por quê? Eu falei, porque eu tô impressionada. E eu quero entender melhor como é que funciona tudo isso. E aí cheguei na Simone, depois a gente conversou, ela me contou um pouco. Eu falei, vem conversar com a gente lá no Treinamento Raiz, vem contar para as pessoas o que você faz e tudo mais. E fico feliz que esse dia tenha chego. Antes de mais nada, quem é a Simone, Simone? Se apresente para as pessoas. Onde você está? Eu moro aqui em Goiás, né? Eu moro em Rio Quente, que é uma cidade aqui Já. pertinho de Caldas Novas, que é bem turística, né? Eu falo que eu sou de lugar turístico, porque eu trabalho com hotelaria já há muitos anos, então muito provavelmente você vai me encontrar em lugares legais. Eu moro aqui com a minha família. Quando a gente dá hotelaria, a gente acaba morando perto, né, dos melhores lugares. Eu sou psicóloga de formação, mas meu primeiro trabalho foi com hotelaria. Então, a primeira carteirinha assinada lá foi na hotelaria. Tem mais ou menos 20 anos isso, foi em 2004 que eu comecei. E de lá para cá eu fico hotelaria, RH. Então, eu saí da hotelaria para formar em recursos humanos, na área de psicologia, e desde então eu tenho trabalhado. E agora, por último, eu consegui conciliar as duas coisas. Trabalhei em algumas consultorias, né? Então, eu tenho bastante experiência de consultoria. E, por último, agora eu consegui trabalhar na área de recursos humanos dentro da hotelaria. Então, eu juntei as duas coisas. Muito Eu bom. trabalho mais focado em DHO hoje, né? Hoje eu trabalho mais com desenvolvimento, mas já passei por várias áreas da área de RH. Então, recrutamento e seleção, parte de treinamento, parte de pesquisa de clima, tudo eu conheço um pouquinho. E agora o foco é na parte de desenvolvimento. Você sabe que você está estreando aqui, porque a gente nunca recebeu um convidado que fosse do ramo de hotelaria. Normalmente a gente sempre traz Olha, gente aqui de outras áreas, assim, de legal. treinamento e desenvolvimento, mas de hotelaria você é a primeira pessoa que a gente traz aqui para conversar com a gente. E eu queria eu tô com uma lista de perguntas para você aqui, porque é óbvio que eu vou querer saber tudo de você mais um pouco. Para você contar um pouco do desafio, do tamanho da sua organização, para as pessoas entenderem o tamanho do seu trabalho. Porque É, quando a pessoa pensa em hotelaria, ela pode imaginar um hotel pequeno. sim, E na verdade sim. não é, entende? É. A gente conversou e você me contou. Na verdade, são duas redes enormes, né? Enorme, sim. É. Eu já trabalhei em rede pequena e em redes grandes, né? É bem diferente em relação a essa proporção, né? Quanto maior é o hotel, mais diversa é a equipe. Então, na rede que a gente trabalha, que eu estou trabalhando, são 3.000 pessoas, né? Desde a pessoa que faz a limpeza até o dono, são 3.000. E são divididos em dois hotéis, né? Então a gente tem hotéis diferentes, em regiões diferentes, isso também ajuda, né, na diversidade, porque tem diversidade cultural envolvida. Então a rede é bem grande. E já trabalhei em hotel pequenininho também, que tinha tipo 100, 200 pessoas trabalhando, né? Então tem diferença mesmo. Mesmo sendo o mesmo ramo, a estratégia é diferente, às vezes o público é diferente, né? A gente tem um público, às vezes, que é mais focado regional, e em redes grandes a gente recebe público nacional, internacional, de outras regiões. Então a gente tem que estar preparado para um público diferente. Massa. Então, assim, imagina pensar em 3.000 colaboradores trabalhando em hotel. Então, imagino que o Sim, turno é 24 horas, né? Porque todo tempo exato. tem hóspede Uhum. chegando, né? E o Sim. desafio é de manter a experiência do cliente, que é o cliente final ali, né? E eles muitas vezes estão de frente com esse cliente, né? Estão ofertando serviços para esse cliente dentro do hotel. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: quando você pensa aí nesses dois grandes hotéis aí, né, que é onde estão os seus colaboradores hoje,
qual é o maior desafio que você tem hoje quando pensa nesses treinamentos para melhorar essa experiência do cliente que volta, que faz um feedback positivo ou negativo no TripAdvisor, né? É. E que faz com que as coisas aconteçam aí para vocês. É. Então, a hotelaria, ela, às vezes a estrutura dos hotéis é a mesma, né? Então, por exemplo, se a gente falar de hotéis que estão em grandes regiões turísticas, né? Por exemplo, a gente vai pegar um exemplo assim, pegar Gramado, né? Uma cidade totalmente turística com muitos hotéis. Às vezes você vai ter estruturas idênticas. Você vai ter o quarto muito parecido, tem ali a gastronomia que também tem um certo padrão, o que vai diferenciar o serviço, né? Então, hoje é o serviço, né? Inclusive, é uma tendência de hotelaria all inclusive, né? Que é você chegar e você ter a certeza de que aquele pacote que você comprou tem tudo incluído. Então, aí o desafio fica maior ainda, né? Porque aí o detalhe é que vai fazer a experiência do cliente ser diferente. Então, a questão é fazer todos os colaboradores entenderem que todos eles têm parte na experiência. Porque, às vezes, o funcionário ele fica com a impressão de que ele não faz parte da experiência. A experiência é no tobogã, a experiência é na praia, a experiência é no quarto, né, deitando na cama, mas não é. Então, até ele entender que é o serviço dele, que é o atendimento dele, que é a palavra que ele vai falar, que é a atenção que ele vai dar, essa é o desafio. Então, desde que a gente contrata, e isso na rede pequena também, né? Porque a rede pequena, ela também vai ter uma concorrência muito maior, inclusive. Então, para o cliente querer voltar, ele tem que sentir que mesmo sendo pequeno, ele teve um atendimento diferenciado, aquela pessoa deu uma atenção diferente. Quanto melhor essa experiência, melhor você sente para voltar, né? Então, o desafio é esse. Cheguei no hotel, contratei um time. Como é que eu faço esse time entender que toda e qualquer participação dele está ali contida na experiência desse cliente, né? Você sabe que eu me hospedei num dos hotéis da rede, né, que você trabalha, e eu achei aquilo muito incrível os primeiros dias, né? E eu lembro que eu comentava assim, eu falei, nossa, isso aqui tá parecendo a Disney. Meu Deus, é padrão Disney. Olha só isso, olha só não sei o quê. E teve uma situação que me chamou muita atenção e é ali que eu falei, putz, eu preciso saber como é que é esse treinamento, como é que eles trabalham esse mindset nas pessoas. Porque todo dia entrava um rapaz repondo água no meu quarto, né, no frigobar e tal. E um dia ele chegou lá, eu estava terminando de me arrumar para ir almoçar. E ele foi repor a água. E depois ele olhou para mim, ele repondo, deixei ele entrar e tal. Ele repondo, ele olhou para mim e falou: e essa aqui eu vou deixar para fora para você tomar o remédio. Eu falei, cara, como é que ele percebeu que eu tomo remédio? Acho que ele viu ali em algum lugar o meu remédio e se ligou e falou: putz, vou deixar uma água para fora, porque a água ambiente é melhor para tomar um remédio. E na hora eu falei, pensei, chocada. A minha pergunta é, Simone, que tipo de treinamento, que tipo de formação vocês desenvolvem aí, né, na parte de treinamento e desenvolvimento, para colocar esse mindset nesses colaboradores, para gerar esse tipo de experiência, né, de personalização? Então, vamos lá. Eu aprendi muito cedo, dentro da área de hotelaria, lá no comecinho, quando eu comecei minha vida profissional. Então, eu escutei assim, ó. Feeling. Né? Essa palavra foi repetida para mim várias e várias vezes e eram pessoas de muitos anos de hotelaria que tinham formações. A hotelaria ela tem o hábito de formar o profissional desde o zero, tá? Grandes redes hoteleiras pegam pessoas do zero e formam ela, tá? Justamente para imputar essa cultura. Então, a questão principal é cultura. Assim, você tem que criar uma cultura na sua organização. Então, redes grandes, rede Marriott, rede Accor, rede Plaza, tem várias redes, assim, as premiums, né, as internacionais, como Vila Galé, Palladium, aí eu estou citando vários nomes aqui para vocês entenderem que isso é comum na hotelaria. A gente forma e a gente forma a cultura.
porque isso precisa ser um hábito, né? O treinamento, ele vai trazendo informação para você, mas é a cultura que fortalece isso no dia a dia. Então, isso acontece com a liderança, pondo em prática a cultura, né? Então, o RH vem aqui e fala assim, ó, é assim que a gente atende o cliente. É assim que a gente gosta que atende o cliente. Mas é a liderança que vem e consolida isso com cultura, né? E então, assim, ó, quando a gente era mais jovem, né? Então, os hotéis, eles têm o hábito de fazer você passar pela experiência. Porque quando você passa pela experiência, você sabe como é que o hóspede quer ser tratado, né? Então, assim, a hotelaria, ela proporciona muito evento interno para fazer o funcionário entender qual é essa experiência. Parecido com uma... Isso também foi experiência minha e corrobora a informação, por isso que eu vou contar esse caso. Eu estava trabalhando na Rede Plaza, trabalhava na Rede Plaza. Rede Plaza é a rede do Sul. E tem um hotel no Nordeste, né? Lá na Bahia, na região metropolitana de Salvador. Então, eu trabalhei nessa rede lá no Nordeste. Trabalhei bastante na parte no Nordeste, ali na região de Salvador. E a gente ali tem Camaçari, né? Que é a região metropolitana ali. E lá tem uma fábrica da Ford. E aí a gente recebeu um hóspede lá que trabalhava na Ford. Ele estava lá hospedado para fazer uma atividade na Ford. E aí ele perguntou, a primeira coisa que ele me perguntou, ele falou assim, o hotel deixa vocês se hospedarem aqui, ou vocês trazerem a família, ou vocês passarem? Eu falei, por que você está perguntando isso, né? Eu falei, eu venho passar o dia, mas minha família nunca veio. Ele falou assim, olha, eu acho que você não deveria trabalhar num lugar onde você não prova o produto ou você não experiencia o serviço. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque é isso que faz você me dizer, né, quando eu te pergunto sobre o seu serviço, sobre a sua atividade, se eu tô, né, se você é boa ou não. Então ele me contou que quando ele começou na Ford, o gestor dele chegou para ele e falou assim, olha, você tem carro? Não, não tem. Ele muito jovem, ele era da área operacional, não tem o carro. Então, a gente vai te dar a oportunidade de você comprar o seu primeiro carro. E seu primeiro carro vai ser Ford. E aí, então, eles fizeram, né? Tinham todo um desconto, toda uma coisa. E ele falou que no dia que ele foi buscar o carro, ele conseguiu, fez todo o trâmite interno deles. Ele passou pela mesma experiência que o cliente passa na hora de buscar o carro, com um lação em cima, com os funcionários chegando, recepcionando e agradecendo e fazendo as assinaturas de tudo, como se fosse uma compra normal. E ele falou assim: eu nunca mais quis comprar outro carro, eu nunca mais quis trabalhar em outra concessionária. E eu tenho o maior orgulho de falar onde eu trabalho, como eu trabalho e vendo o carro, né? Então, assim, a mesma coisa a gente deveria fazer para a experiência de clientes de todos os lugares, né? Então, assim, nas consultorias por onde eu passei, as empresas que mais retinham os funcionários eram as que proporcionavam a experiência interna. Então, dentro do ramo de hotelaria, a gente proporciona a experiência interna justamente para essa pessoa ter o orgulho de falar e falar, esse tobogã aqui é melhor que esse, por causa disso. Minha família já veio. Ah, eu já comi nesse restaurante. Ah, não, essa comida aqui é melhor. Esse aqui eu já experimentei, é melhor. Ah, você tem uma intolerância? Não, aquilo ali não tem a lactose, né? Então, é um conjunto, né? Cultura, a liderança, né? Trabalhando isso diariamente. E você fazer a pessoa passar pela experiência. É o conjunto dessas três coisas que faz a equipe ir gostando de proporcionar a experiência, porque ela está passando sempre pela experiência. Não, sensacional, sensacional. E eu lembro, porque isso você já entra numa outra pergunta que eu ia fazer, né? O que vocês fazem para encorajar os colaboradores a fazer essa experiência acontecer, né? Uma delas é poder vivenciar isso aí, né? Mas eu lembro que você me contou que tem outras coisas, assim. O que mais que vocês fazem para encorajar os colaboradores a gerar essa experiência nos hóspedes
Porque vocês não têm como controlar isso. O cara que foi colocar água no meu quarto, vocês não viram, mas ele super fez. Então, que tipo de né? ação e que tipo de trabalhos vocês fazem para encorajar isso nos colaboradores? Então, assim, a gente tem to- tudo tem indicador, né? Então, o indicador ali é onde a gente ganha a informação de onde tá o nível de detalhe que a gente precisa focar, né? Então, a gente olha e a gente faz os reconhecimentos internos, né? Então, tem reconhecimento. Se você. Isso é, é, é parecido lá com a história da Ford, né? Então, você fez o reconhecimento, aquilo ali vai gerando a vontade da pessoa de continuar replicando, né? Então, a gente trabalha muito com o reconhecimento. Então, por exemplo, isso eu aprendi na Rede Merit, tá? Na Rede Merit a gente tinha isso. A gente tinha um jornalzinho que circulava internamente e todos os dias os gestores faziam os briefings diários. E nos briefings diários, a gente lia o jornalzinho. E a gente tinha os reconhecimentos das pessoas que recebiam os elogios, né? Então, a organização inteira sabia quem tinha recebido os elogios, por quê e o que que a pessoa tinha feito, né? Porque a hotelaria, ela trabalha muito com o NPS, né? Uhum. Então, assim, só que na hotelaria a gente tem um diferente, que é esse que você falou do TripAdvisor, né? Então a gente olha para o Google, TripAdvisor. Porque ali é a vitrine para quem não conhece o hotel e está pesquisando na internet. Eu estou pesquisando na internet a reputação do hotel para entender. Então, ali eu tenho um termômetro perfeito de quem passou, né, pela organização e de quem quer ir, né? Então, assim, a gente olha para esses indicadores e a gente vai colhendo essa informação. Então, na Rede Merit a gente tinha essa, que era esse jornalzinho que circulava internamente, e aquilo transformava a gente. Então, a gente acabava, o gestor, de novo, né, a cultura, né, e o hábito. Então, o gestor diariamente ele reconhecia as pessoas que estavam ali em destaque. E conforme você vai vendo quem são os destaques, qual o nome daquelas pessoas, onde elas trabalham, o que elas estão fazendo para aquilo acontecer, isso vai se perpetuando, né? E aí, quando eu falei da questão do feeling, né? É, se a liderança estiver bem preparada, ela vai apontar frequentemente qual é o nível de detalhe que faz o cliente ficar satisfeito, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei na parte operacional, eu trabalhava na área de lazer, né? Com as crianças. Então, a gente recepcionava as crianças, brincava com as crianças, cuidava delas ali no dia a dia delas, né? Então, quando o meu gestor olhava, ele estava supervisionando, ele estava olhando o meu trabalho, né? Quando ele olhava o trabalho, ele falava: Isso que você fez foi espetacular. Isso que você fez é diferente. Isso que você fez aqui faz diferença. Ponto. Aquilo era um aprendizado e isso ficava marcado para mim e eu já sabia que aquilo eu precisava replicar. E conforme isso vai acontecendo diariamente, você está entendendo qual é o caminho que você tem que seguir. Então, na hotelaria, a gente precisa ter uma supervisão muito próxima, porque é ela que vai ajustando esse comportamento, né? E aí a gente junta o que é o reconhecimento que vem lá dos indicadores, com essa supervisão que está ali muito próxima, operando junto mesmo com você, ela opera junto, né? Ela te mostra como, né? Então, normalmente é uma pessoa que sabe muito, muito da área específica, né? Porque normalmente a gente promove internamente, né? Eu pego o meu melhor barman e ele vai virar um coordenador de bar. Eu pego o meu melhor monitor de lazer e ele vai virar um supervisor da área. Eu pego a minha melhor governanta, a minha melhor camareira, ela vai virar governanta, né? Então, é isso que eu falei. A gente forma muito internamente. A gente não tem medo de pegar uma pessoa do zero. Porque aí eu ajusto ela no processo e também ajusto ela no comportamento, né? Então, é muito comum você ver redes hoteleiras que têm pessoas de 10, 20, 30 anos de casa, né? Uhum. Eu tive uma coordenadora que ela tinha 20 anos de empresa. 20 anos de empresa, né? Na rede que era na rede Renascença. A rede Softel também, inclusive, Bench, né? O bench, porque assim, a hotelaria trabalha muito com o bench.
né? Principalmente para os cargos de coordenação e gerência, porque é o que você falou da Disney, né? Então, assim, eu vou em outra rede, que provavelmente é minha concorrente, vou lá e passo pela experiência que eles proporcionam. E eu entendo qual é a diferença entre a experiência que eu tenho e a que ele tem, e eu volto e ajusto a estratégia. Né? Perfeito. Então, Ó, eu imagino que não seja uma tarefa fácil, né? não é, Você não é. treinar esse público, porque talvez eu imagine que a rotatividade aí no trabalho de vocês seja Sempre. alto também, né? É. Como é que Uhum. você. O Rodney fez uma pergunta aqui, e eu gostei muito da pergunta dele, porque você comentou que você pega o melhor barman e promove ele. Como é que você É. garante que alguém que é bom em uma tarefa também seja um bom líder? Porque, de novo, a gente vê a importância da liderança nas organizações, né? Você já falou isso aqui umas Uhum. 5 vezes. É. Então, veja, aí é o que eu falei de cultura, né? Então, assim, normalmente a gente forma. Então, às vezes eu vou pegar a pessoa que nunca trabalhou na área e vou formar para ser o operacional. E depois, a partir do momento que eu identifico os operacionais que estão ali em destaque, eu começo a entender se eles querem entrar na liderança. E aí a formação de liderança. Tá? Então, assim, parte de recursos humanos é fundamental, porque às vezes a área erra em querer colocar a melhor pessoa sem olhar se ela vai dar conta, se ela tem o perfil, se é isso mesmo que ela quer, vai no automático. Então, se a promoção for no automático, não rola. Então, o que a gente faz? Isso é técnico, né? Tecnicamente, para você alcançar um novo desafio, você tem que estar alta performance no que você já faz, né? Então, se eu entrego mais de 100%, eu estou começando a ficar pronto para um próximo desafio. Então, o que a gente faz? Quem está, né, excelente nas suas áreas, a gente identifica se a pessoa tem interesse de prosseguir na carreira ou não. Teve formação, né? Então vamos formar, vamos experimentar, né? Então são os trainees, né? Então os programas de trainees, programas de desenvolvimento de gestão, trabalhar desenvolvimento profissional com a liderança colocar junto, né? É onde você pega aquele braço direito seu e você leva ele para a gestão, para ele ajudar você no gerenciamento, ele já ir experimentando, né? Então, você vai começando a colocar ele para fazer uma substituição de gestão, e aquilo ali você vai começando a tomar a medida se a pessoa está madura ou não, né? Então, sempre focado no desenvolvimento, para depois que a pessoa tiver essa experiência, ela entra, tá? Às vezes leva muito tempo mesmo, porque não é fácil, né? Não é uma área fácil, é uma área em que você trabalha final de semana, feriado. O pessoal está de férias e você está na parte mais importante ali do trabalho, né? Na mais alta temporada. Então, não é qualquer pessoa que está disponível para ter essa rotina, né? E ficar anos. A gente fala que é realmente uma coisa que você vai pegando um amor muito grande no servir. Gosta muito de servir. E conforme vai trabalhando, tem uma questão de perfil ali, porque você serve, você gosta do servir, e isso vai virando uma liderança servidora, né? Então aí você vai aprendendo, mas normalmente você pegar uma pessoa que vem da operação é o melhor caminho. Você imagina também, Simone, que, por exemplo, para garantir que os colaboradores exerçam essa questão da experiência com o hóspede, digere esse momento uau, né? Esse fator uau, para que ele queira voltar, contar para outras pessoas. O que você acha, você entende que é fundamental no processo? A gente já falou de treinamento, mas o que, na sua É. visão, também é importante a gente, como área de RH também, já que a gente está dentro da estrutura do RH, propor para as organizações, assim, quando o assunto é gerar esse fator uau? Então, para mim, se ele tiver a se ele passar se ele for bem tratado, né? Se ele sentir essa, que isso é genuíno por parte da organização, ele proporcionar experiência para o outro é melhor, é mais fácil,
né? Então, por exemplo, vou contar uma situação. Um caso. Então, a gente... É um caos. Eu acho que vai ser bem elucidativo, assim. Então, eu perguntei assim num treinamento. O que que faz você... A pergunta que você me fez aí. O que que faz você gostar de lá? O que que é uma experiência bacana? E aí, o funcionário falou assim para mim... Eu fiz uma experiência, eu proporcionei uma experiência. E eu vou contar aqui qual que é, porque eu fiquei muito feliz de proporcionar. Eu estava no restaurante, eu sou um garçom, e uma cliente chegou para mim e perguntou aqui na cidade aonde que ela comprava uma vela. E eu perguntei assim, uma vela? Vela de quê? E ela é uma vela de aniversário, meu filho está fazendo aniversário, eu queria comprar uma vela. E aí ele falou assim, não, eu vou comprar para a senhora. Não, não precisa, vou, não, eu vou, pode ficar tranquila, a senhora não vai andar aqui, não, eu vou comprar. E aí, ao invés de sair para comprar, ele foi para a cozinha, contou pro gestor que tinha uma pessoa fazendo aniversário. E aí, quando fizeram tudo, organizaram o bolo, vela, tudo, viram qual a idade da criança, já colocaram a velhinha lá. Hotelaria normalmente tem isso, né, para esses eventos. E aí, quando foi na hora do jantar, eles tinham balões colocados. Assim, eles foram de uma Montaram a criatividade. festa. Nada disso foi explicado ou pedido para eles, ou em nenhum momento a gente montou um treinamento para isso, tá? E aí eu quis saber dele, por que que você fez isso? E ele falou assim, porque fizeram para mim. E eu gostei. A equipe dele, né, o gestor dele, já tinha feito isso para ele, né? Tinha. E ele falou assim, e quando fizeram, eu me senti muito bem, eu fiquei muito feliz de ter aquilo ali, de ver que eles tinham preparado, gostado daquilo. Então eu quis. Então, e a gente dava conta. Se fizeram para mim, eu podia fazer para o meu cliente também. E meu gestor falou que podia, então a gente foi lá e fez. E assim, ele falou assim, não teve nada melhor, porque do jeitinho que eu fiquei, a família ficou. E a família agora, que não esperava, que foi uma coisa surpreendente, que ela queria era comprar uma velha para pagar um bolo para a gente, e de repente a gente ofertou, foi a festa completa para a criança. Então, mas o que? Ele passou por isso antes. Então, aí, qual que é o ideal? É que isso seja um processo da organização. Então, ter processos que acolham o associado ou que façam ele enxergar que aquilo é cultura, que aquilo é para todos, que não é. Eu não olho só para o cliente externo, eu olho para o cliente interno também. Né? Então, assim, é um conto que eu passo também para ensinar sobre o que é experiência, porque ele saiu do processo. O processo não é esse. O processo que a gente tinha na organização era o cliente que queria aniversário, ele ia na recepção, falava que queria o aniversário, a gente fazia um orçamento do bolo, né? Que é mais que a senhora deseja, que eu vou orçar e vou passar para a senhora assinar a comanda do quarto. E aí ele faz do jeito que ele quiser. Se ele quiser cantar na piscina, se ele quiser cantar no quarto, é ele que faz. Ninguém nunca falou para ele dar o bolo para ele, né? Para ele fazer uma festa. Mas aquilo ali, e veja, olha só o papel da liderança de novo. A liderança apoiou ele fazer isso. Que a liderança podia ter falado assim, loucura que você fez, a mulher não pagou, não pagou nada. Tá? Mas se isso vira um processo e a liderança tem o feeling de falar, não, vamos fazer, né? Aí o funcionário fica confortável de proporcionar a experiência. E uma pergunta, Simone. Vocês reconhecem esse tipo de postura, assim, frequentemente, para mostrar que isso é bem-vindo? Sim. Sim. A gente tem vários programas de reconhecimento. Tá? Então, assim, tem programa de reconhecimento do mais básico, do mais operacional até as gestões, né? Então, tem camadas de reconhecimento, né? Dependendo de qual é o nível ali do envolvimento da pessoa, né? Então, em níveis mais operacionais, a gente tem reconhecimentos mais simples, mas todos eles focados no que o cliente traz. Então, o que o seu cliente trouxe, né? Qual foi o feedback que o cliente trouxe?
Porque é isso, né? Se o meu foco é na experiência, eu vou trazer indicadores da experiência. Então, a gente vai fazendo nossas camadas, tá? Então, a gente tem reconhecimentos tanto do cliente interno, então, reconhecimento de cliente interno, e isso também a gente vê nas outras redes, tá? Então, também, rede Softel, a gente tinha também reconhecimento por camada. Então, assim, pegou a primeira camada ali, qual que é o meu objetivo de experiência daquele cliente? Então, pra vocês terem uma ideia, né? Eu trabalhei com uma rede internacional que era uma rede italiana. Ela chama Franco Rosso. E lá no Nordeste também. E eles tinham um trabalho que era o seguinte, principalmente para a equipe que trabalhava diretamente com os clientes. Quanto mais elogios no TripAdvisor você tinha, você recebia folgas extras, né? Então Que você legal! vai, você vai trabalhando, você vai ganhando aquele reconhecimento, você vai ganhando as folgas. Então, pô, tudo que a galera queria era ser elogiado, e tudo que a galera fazia era de olho nisso, né? Claro que a gente monitorava para que não fosse uma indicação comprada, né? Põe aqui porque eu Vai vou ganhar lá, uma me folga. indica! Falar que eu vou ganhar uma folga, eu tô trabalhando muito. Mas não, era genuíno, então a gente tinha esse acompanhamento, supervisão, eu sempre acompanhando para entender, né, ali como é que estava. Mas isso gerava um desejo da equipe. Então, sempre camadas de reconhecimento interno e externo, porque eu também atendo meu cliente interno, né? Uhum. Em todo hotel você atende seu cliente interno, porque você tem um evento da área, você tem uma necessidade de apoio daquela área de um garçom de um restaurante num evento que é da hospitalidade, da hotelaria, um evento em que é focado no entretenimento, então você precisa de suporte daquela equipe. Então, a gente vai fazendo é, é, as camadas de reconhecimento. E é isso, né? Acho que quando a gente vê pirâmide de Maslow, tudo que a gente deseja quando a gente está lá na autorrealização é reconhecimento, né? Então, se eu já tenho uma estrutura bacana de remuneração, eu já tenho uma estrutura bacana de liderança, é o nível de reconhecimento que vai transformar a experiência do cliente em alta performance, né? Top, ó. O Nil Bahia falou que trabalhou em um hotel com esse sistema. Eu gostei tanto da Muito ideia que comum. vou implementar isso no meu time. É Recebeu um elogio, tá de folga. É muito comum, muito comum. É muito comum. A região Nordeste, ela é toda hoteleira, né? Nossa região Nordeste toda. Então, assim, várias redes trabalham e a medida é muito TripAdvisor, né? Então, a gente baseia o processo dependendo de qual é a experiência do cliente. Então, a gente chega a mudar o processo, dependendo de quais são os feedbacks que estão lá. Olha, eu contando o segredo, né? Vocês vão agora morrer de ir lá no TripAdvisor agora e colocar as sugestões. Mas a gente ouve muito sugestão de TripAdvisor. Então, às vezes a gente é, tem uma experiência de atendimento, quando a gente vai checar o feedback ali do cliente, a gente entende que a gente está indo no caminho errado. A gente volta internamente e muda a estratégia, né? Então, é muito isso. A gente olha, porque a necessidade que o cliente tem muda o tempo todo, né? A pandemia, por exemplo, foi um divisor de água para a parte de hotelaria, né? Porque as pessoas começaram a valorizar muito mais esse contato humano, né? Ter uma pessoa para conversar e não uma máquina. Você tá com a sua família em lugares bacanas, se sendo bem atendido e tendo uma experiência bacana. Então, assim, a gente tem que monitorar com constância, né? Simone, imaginando assim, ó, a pessoa que tá nos ouvindo agora e tá achando as ideias muito legais e vendo aí a sua experiência, para as pessoas que querem começar, que querem implementar uma cultura
de cliente no centro, vamos chamar assim, né? De experiência do cliente. Uhum. Por onde começar? Na sua experiência aí de anos trabalhando na hotelaria, por onde começar? Então, começa sempre no objetivo da organização, né? Então, o objetivo da organização, qual que é? Eu quero ser a melhor operadora de cartão de crédito. Então, o que que é comum para todas as operadoras de crédito? Você tem um cartãozinho, você passa e ele paga, você tem um crédito. O que que faz a melhor operadora de cartão de crédito? É na hora que o cliente não espera, ela vai lá e surpreende você, né? Então, uma pós-graduação que eu fiz, uma das minhas professoras era gerente de uma operadora de cartão de crédito. Então, o que ela falava nos treinamentos dela? Antes do treinamento, ela falava assim: nós vamos ser a melhor operadora de crédito? Vamos. Então, a gente tem que ter o melhor atendimento? É isso. Então, o nosso foco é o melhor atendimento. Até onde eu posso ir? Até onde a gente vai? Até onde a gente vai chegar para alcançar esse objetivo? E aí ela dizia o seguinte, que às vezes, nos treinamentos, ela falava assim que ela treinava as pessoas para passar dos limites. Ela falava assim, quando você passa do limite, você atende o cliente de uma forma que nenhuma outra operadora vai atender. Então, às vezes, Vou até ela falava anotar assim, essa aqui que eu gostei. Treinar os colaboradores para passarem dos limites. porque isso fidelizava, né? Então, o que acontece, por exemplo, então ela contava vários casos em que ela falou para passar e eles passaram, e foi isso que fidelizou. Então, eu tô no atendimento com o cliente vira para mim e fala assim: minha criança está no hospital e eu não tenho crédito para passar e o hospital não vai fazer a cirurgia se ela não passar, se eu não passar o cartão. Você me dá o crédito? O processo, ele leva 3 dias. Mas ela precisa da cirurgia agora, ela precisa passar o cartão agora. Pode passar, eu vou te autorizar e depois a gente verifica. Mas aquela situação é uma situação que fideliza a pessoa, nunca mais ela vai trocar de cartão de crédito. Nunca mais. Né? Então, assim, é claro que tem todo um back, né, por trás. Então, ela sabe qual é o limite, a supervisão está preparada para atender isso de imediato também, e de aprovar de imediato, e aquela decisão tem uma supervisão por trás bem preparada. Mas quem está no atendimento é o seu funcionário, é a sua operação. Né? Então, assim, quando você vai ali, é que você vê que você fala, nossa, deu certo. Eu preciso ir em algum lugar. Peraí que eu vou providenciar o carro para você. Né? Nossa, eu não esperava que vocês fossem fazer isso nessa situação. Então, tem várias situações. Companhia aérea tem muito isso, né? Que é o atendimento ali que você fala, nossa, eu não estava esperando isso. E a comissária foi além do Perfeita, limite. né? Você falou, caramba, é isso que eu precisava, sabe? Então, assim, aí não tem chance, não tem concorrente, né? Porque aquilo que você falou, aí que esse é o nível Disney. Esse é o nível Disney, exatamente. Eu acho que durante muito tempo a gente treinou as pessoas para ter um padrão, né? E agora a gente está vivendo uma cultura do não padrão. Eu não quero um padrão, eu quero a minha individualização, né? Eu quero a minha personalização, eu quero que você entenda a minha Personalização, necessidade. exatamente, Né? a persona bem colocado. É, Ó, E, a Nil Bahia fez mais um comentário aqui. O atendimento humanizado sempre vai ser a melhor estratégia, ao meu ver. Achei legal esse caso do cartão de crédito. porque, cara, fidelizou para sempre. Ah, Aí você vai ali, pô, fato. e você vai contar isso para todo mundo. Você vai contar para todo mundo. E pronto, você contou para outra pessoa já vai falar assim: quero ir nesse lugar. Que lugar que é esse? Né? Que cartão é esse que fez isso para você? Né? Então, assim, é nesse sentido, né? Aí você vai ver qual é o principal problema do seu negócio. O que que as pessoas detestam no seu negócio, no seu ramo de atuação? Quando eu preciso de um atendimento do cartão de crédito, eu tenho que falar como máquina. Ou eu não tenho o local para ir no cartão de crédito. Pronto, então, é estratégia. Primeiro passo, dono da empresa, gestão da empresa, diretoria da empresa.
o que que vocês desejam, né? A gente vai e a gente pode ir até onde, ou a gente vai começar por onde, né? Às vezes é simples, às vezes é um treinamento básico com o seu time de atendimento ou time de vendas e vamos falar, vamos lá, né? Eu fiz uma consultoria numa empresa uma vez que eles queriam implantar cultura de venda. É igual cultura de cliente, né? Igual Uhum. cultura de experiência. Então a gente tem uma empresa inteira para vender. E a gente liberou a venda para a empresa toda vender. Todo mundo podia vender. Então, eles eram uma distribuidora, né? Uma distribuidora de produtos de supermercado. Então, a gente ensinou. Em todo supermercado que você entrar, você pode olhar. E se não tiver o produto que a gente vende, você pode vender. Pronto. Todo mundo vendia. Então, a gente começou a entrar em locais que a gente nunca tinha ido, ou que a gente nunca tinha pensado. Mas porque aquela pessoa, ela tinha um contato com aquele mercado, que às vezes o nosso representante comercial não tinha. Né? Sensacional Então, a assim, estratégia. você vai implementar a cultura? Então a gente vai até onde? Até onde vocês desejam ir? Por onde a gente pode começar? Coisa simples, foi um treinamento só que a gente deu para todo mundo, mas que a gente abriu a porta. E o que, que eles iam ganhar vendendo? Comissão, eles iam ganhar E é um dinheiro, isso. porque eles estavam implementando, né? Então, se eu fui lá, abri as portas para o meu representante comercial, né? Fiz o primeiro contato. Meu representante comercial foi lá para fazer a venda. Qualquer venda era válida, essa foi a ideia, não tinha valor, Limite. né? Se ele vendesse 10 estava bom, ele estava abrindo as portas para depois ele vender 100 e vender Uhum, 500. uhum. Então e aí a pessoa ganhava ali, né, uma premiação pelas indicações, pelos aqueles comerciantes que compravam mais, então óbvio eles queriam Eu indicar. achei eu achei a ideia tão sensacional que eu fico imaginando as pessoas irem em todos os estabelecimentos que ela nunca andou só para ver se tem o produto e vender ali, entendeu? Muito legal, muito Por exemplo, legal. a gente atuava na região de Minas, né? Então, hoje eu moro em Goiás, mas eu morava em Minas. Desculpa. Imagina. E aí, então, assim, a gente tinha CD espalhado em Minas, né? O centro de distribuição Aham. espalhado em Minas. Então, a gente tinha funcionário no estado inteiro. Então, circulou no estado inteiro, né? Então, eles tiveram um boom de cadastramento principalmente das mercearias menores, né? Dos estabelecimentos menores, mas que compravam, porque normalmente a área de distribuição ela tem ali um produto mais vocado para público A, um para público Uhum. B, um para público C e D, né? Então, assim, mas a gente explodiu a venda para esses supermercados menores, né? Então a gente ganhou em quantidade, não no ticket médio, mas no final a gente ganhou no volume, né? Boa. Simone, uma outra pergunta. Já que a gente está quase caminhando para o final aqui, ó, o papo passou tão bom que a hora voou já. Eu imagino que quando você abre essa questão para os colaboradores, né, de tentar gerar essa experiência, de quebrar o processo, né, muitas vezes, isso também possa gerar algumas falhas no meio do caminho, né, do tipo, putz, não podia ter feito isso, ele foi lá e fez. Como é que vocês veem isso, né? Como que é treinado, como é estimulado isso para as pessoas? Porque eu imagino que muita coisa dá certo, mas algumas coisas possam dar bem Pode, errado, né? pode. Bom, aí olha só, isso é para qualquer negócio, né? Não é só para hotelaria. Mas imagina toda vez que você errar, você ser punido. Isso é psicológico, né? Isso é humano. Uhum. Eu vou lá, eu errei, eu fui punido, aquilo ali já vai me travar. Então, se eu tenho uma cultura de punição e de punição mais severa, isso vai gerar um medo, porque aí eu tenho medo de errar. Então, eu prefiro nem tentar. Eu vou errar, eu vou ser punido, né? Mas se a cultura for de aprender com o que aconteceu, é diferente, porque aí eu tenho a oportunidade de errar. É, alguém já pode ter ouvido assim: é melhor frear que empurrar, né? Totalmente, eu adoro essa frase. Eu prefiro segurar do que empurrar. Melhor.
Então, é melhor você falar, nossa, assim não deu certo, ou não funcionou, mas tá tudo bem, a gente aprendeu e agora a gente segue de formas diferentes. Ou você foi muito além do limite, né? O limite transbordou, não era aí, não foi até aí, um pouquinho menos. Mas a pessoa fala, errei, mas tudo bem, então agora a próxima eu vou acertar, beleza? Beleza. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, você gera uma segurança, uma confiança da pessoa de que ela vai poder errar, mas ela vai aprender errando e ela vai se aperfeiçoando, né? Então, ixi, agora eu errei, da próxima. Nossa, eu lembrei de uma coisa muito que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava lá numa rede lá do Nordeste, eu ainda era operacional, tá, gente? Eu não era do RH. E a gente tinha o hábito, a área de lazer tem muito isso, tá? Não sei se alguém já teve isso, mas quem é do lazer vai saber. De almoçar com o cliente, né? Então, você vai, às vezes, em algum resort e você vai ver ou o monitor almoçando com suas crianças, né? Você vai deixar a criança lá com o recreador e ele vai levar elas para almoçar enquanto você está passeando, ou então o próprio recreador vai com você almoçar. Então, a gente tinha um hábito de ir para os restaurantes almoçar, né? Com os clientes. Então eu peguei e simplesmente fui, muito jovem, né, gente? A gente erra, quando a gente é jovem, a gente erra mais. E eu peguei, da minha cabeça, eu era muito comunicativa, eu peguei e sentei na mesa do cliente, vou sentar com você para comer. E sentei para comer. E a pessoa me olhou com a cara, tipo assim, o que você tá fazendo na minha mesa? Louca, atrapalhando as minhas férias. Quem falou que eu quero comer com você, né? E eu olhei pra cara dela assim, eu falei, e agora, né? Eu levanto, eu finjo demência e como com ela aqui, tento um rapor aqui do doido. O que que eu faço, né? Eu comi o mais rápido que eu consegui, falei, com licença. E peguei minhas coisas e saí. E óbvio que ela reclamou. De eu ter me sentido à vontade de sentar, de chegar e falar, posso sentar aqui com você para comer? Mas aí a primeira atitude da gestão foi, ok, aconteceu, tá tudo certo, faz parte, mas agora vamos pensar numa forma diferente ou num jeito em que você vai ser mais assertiva na hora de fazer a abordagem, ou com quem você vai fazer a abordagem, ou aonde você vai fazer a abordagem, né? Então, assim, eu aprendi qual era a abordagem. Eu aprendi a abordagem. Então, é isso, entendeu? A liderança ter essa consciência de que aquela galera vai errar, mas a probabilidade de acertar vai ganhando força conforme a gente vai ensinando, conforme a gente vai conversando, alinhando, avaliando sempre. E aí, quanto mais feedback dá, melhor, né? Porque aí vai ficando mais fácil identificar a hora que você erra e que você acerta. E por curiosidade, Simone, quantas vezes vocês treinam os colaboradores por ano em relação à experiência do cliente? Eu imagino que deva ser do onboarding e isso deva ser refrisado, assim É, como na minha empresa a gente é, sempre. eu brinco, a gente é os neuróticos da segurança da informação e a gente treina toda hora, toda hora, toda hora. Eu imagino que a hotelaria deve ser tipo a neura da experiência, experiência. Quantas vezes um colaborador passa por esse tipo de treinamento por ano, assim? É. Tem uma grade de treinamento, né? Obrigatório. Olha, eu lembro que na Merit a gente tinha um caderno desse tamanho, assim, ó, dessa grossura, com a quantidade de vezes que a gente. Porque era briefing diário. Então, cada vez, todos os dias, a gente tinha 15 minutos de briefing. Eram 15 minutos de treinamento por dia. Então, eu vou te falar que a gente treina quase todo dia, porque quase todo dia a gente tem Pelo briefing. cansaço, é isso que vocês fazem, né? Experiência pelo cansaço. Vai lá, meu filho, bota água direito pro cliente. E por exemplo, fez evento. Sempre tem debriefing ali, né? O que foi bom, o que não foi bom. É. O que aconteceu, né? Porque é isso, né? Você vai, pronto, executei agora. Na hora que você está executando é uma loucura, né? Então, carrega cadeira. Quando você tem hotelaria,
Às vezes você não é gestor, às vezes você carrega cadeira. Você Uhum. está carregando a cadeira, está servindo, você está fazendo ali o drink, você está pegando a bandeja se precisar, né? Então, assim, na hora, a gente vai no atendimento, né? Você quer atender e executar. E depois você precisa contabilizar como foi, o que aconteceu, olhar, né, ali as avaliações da equipe. Então, é por isso que esse monitoramento do indicador é importante, porque é ele quem vai orientar o feedback interno, né? Então, assim, beleza, fizemos um evento. E aí, como é que foi? Como é que o cliente se sentiu? Qual foi a reação? Essa semana passou de feriado. Qual foram as reações que a gente teve lá na, no Google? Pronto, aí isso orienta o feedback interno e aí a gente vai aprendendo. Então, eu paro muito, eu nem posso parar muito o time para treinar de vez, né? Porque não são muitas as oportunidades. Nas épocas de menos ocupação, Temporada? né? Fora de temporada, a gente para mais. Então, assim, umas 3, 4, 5, vou chutar umas 6 vezes por ano, a gente consegue ir parando os times e fazendo, né? Treinamentos mais específicos de experiência. A gente faz preparatórios, né? Então, por exemplo, é muito comum ter os preparatórios de temporada. Ó, a temporada vai começar, vamos nos preparar para isso, né? Mas, assim, é por isso que eu falei que é cultura. É muito mais base cultural, porque é mais a liderança, né? O RH faz o suporte para a liderança, lembrando a liderança, ó, vamos lembrar disso, vamos lembrar disso, vamos lembrar disso, e a liderança operando de perto com o time. Então, a gente depende muito mais, tanto é que a gente conta muito com a própria área treinar, né? Não como responsabilidade do RH, mas como responsabilidade da própria área. Olha, vocês têm que manter Então, é o mesmo garçom que é o alta performance lá, que eu quero, né, promover ele, é o que treina o time, né? Porque ele, melhor do que eu, que sou TH, vai saber treinar o Segurar uma time bandeja, né? com o drink. Ó, vou ensinar vocês a fazer o drink, beleza? E agora eu vou ensinar vocês como é que você encanta o cliente fazendo o drink, né? Então, assim, aí, olha só que legal. Então, a gente implanta uma política de multiplicador, né? Uma política de treinadores. Então, essas pessoas são as pessoas que treinam, então elas têm responsabilidade de treinar quem entra, quando chega, vai repetindo aquele comportamento, vai ajudando o gestor a fazer o alinhamento. E isso vai se perpetuando em cultura, porque você chega e você pode não saber do nada, mas as pessoas falam assim, não, aqui é assim, não, faz assim. Você já fez assim? Né? Então, é o próprio time que vai, porque é cultura, É o boca a né? boca. É. E olha só, você vai fazer um evento interno, né? Porque eu tenho uma experiência bacana disso, que é de outra rede, que é a Rede Transamérica. Então, quando a gente tinha os eventos corporativos, né? Grandes empresas, tinha-se o cuidado de que a equipe que ia trabalhar nos eventos também ia ter um mimo, também ia ter um momento de. Legal, né? Ia ter ali um momento. Então, eles iam ganhar um presente daquela corporação, ou eles iam ganhar um jantar daquela corporação, ou eles iam ter Todo algum mundo momento queria que eles iam. trabalhar no evento. E você Rolava briga. ganhava o melhor deles, né? Porque você estava ali ganhando tendo uma experiência bacana junto com eles, né? Então, assim, é bem isso mesmo. É tanto a recompensa, né? Quanto o engajamento. E ali, assim, aí quando a gente ia fazer o briefing do evento, todo mundo já sabia que ia ganhar alguma coisa bacana. Então todo mundo já estava super feliz, já estava querendo participar. Às vezes a gente contratava temporário, mas o temporário estava louco para participar daquele momento, porque ele sabia que ia ter um bom momento dentro do resort, né? Então, assim, é bem bacana quando a gente tem o reconhecimento e a cultura, né? A cultura das pessoas se sentirem bem naquele trabalho, serem bem recebidas, saber que não vai cansar pra caramba, mas vai ter uma boa recompensa.
Muito bom. Olha só, nosso papo voou, Simone. Já são quase 8 horas da noite. Mas, ó, queria dizer que se eu pudesse resumir a nossa conversa para vocês que chegaram até o final aqui em 3 grandes pontos, me ajuda se eu acerto. Para a gente poder implementar uma cultura de cliente no centro e experiência do cliente coloca isso na sua cultura. Trabalhe isso para entrar na cultura. Tenha a liderança do seu lado, use ele a seu favor, porque treinamento todo dia, só se o líder fizer mesmo, porque a RH não dá conta. E terceiro, monitore, indicadores são importantes, indicou, viu que está dando certo, reconheça. Esqueci de alguma coisa, Simone? É isso. Muito bom. Ó, antes de encerrar, eu queria fazer um convite para todo mundo aqui que ainda não faz parte do nosso Clube do Bench, que é a nossa comunidade de aprendizagem, nossa comunidade de treinamento e desenvolvimento para todas as pessoas que atuam, querem atuar ou querem aprender mais sobre treinamento e desenvolvimento. O link para acessar na nossa comunidade está na bio aqui do Instagram e ela é gratuita, né? Então a gente tem encontros mensais, inclusive o próximo encontro é semana que vem, no nosso Clube do Bench, e tem outros perfis lá, no perfil VIP, perfil Pro, que tem outros acessos e também consegue fazer mentoria, entre outras coisas. Então, se você não faz parte, eu convido para você também, Simone, lá participar, você e todo o seu time lá dos resorts, e participar lá com a gente no Clube do Bench, que tá sensacional. Aline, vem mesmo. Vem participar com a gente. Vem, gostou da live, né? Eu tô achando que ela tava indo no Clube do Bench já. Bem enxerida aqui no comentário. Simone, muito obrigada. Eu que Foi um agradeço. prazer conversar com você. Já queria ter conversado com você ano passado, mas a correria louca minha, sua, desse Instagram do Treinamento Raiz não permitiu. Mas queria dizer que eu sou uma cliente satisfeita e que fui impactada pela experiência dos resorts que a dona Simone trabalha, tanto que eu fui bater lá e falei, quero falar com o RH. O pessoal até assustado, falou, meu Deus, o que aconteceu com essa hóspede? Falei, não, gente, só quero entender como é que funciona isso aqui, que isso aqui é incrível, parece a Disney. Então, parabéns, vocês fazem um trabalho excelente e não vejo a hora de poder voltar lá para os hotéis de vocês e ficar um dia descansando lá. Eu que agradeço pelo convite, assim, honradíssima de você pedir para eu falar, né, trazer, assim, essas questões. A Thalita é uma pessoa super generosa, eu já pedi um bench para ela, para outras pessoas do time, ela foi super solista, assim, impressionada com a grandeza dela de compartilhar conhecimento e material e dica, assim, espetacular, gente, assim, não tem lógica a gente não aproveitar isso. E eu tenho compartilhado bastante com os meus colegas para participar, porque assim, cara, a gente às vezes sofre tanto para fazer um bench, né? E isso está totalmente disponível aqui com o time do Treinamento Raiz. Muito bacana. Contem comigo. Alguém quiser aí fazer um bench também, vai chamando. Eu vou participar de todos a partir de agora para continuar aprendendo com vocês, que a gente aprende o resto da vida. Maravilha, eu que agradeço aí o feedback, foi um prazer falar com o seu time e eu adoro, né? Falar de treinamento e desenvolvimento é comigo mesmo. E sinta-se já muito bem-vinda a ir lá pitacar com a gente no clube na semana que vem, com os nossos, todas as pessoas que atuam na área. É sempre muito bom essa miscigenação diária, né? Porque às vezes pega uma coisa que o pessoal lá da hotelaria faz e que dá super certo, e tem alguém precisando implantar aqui numa outra área, mas às vezes não tem conexão, não sabe como, então... Por isso a ideia do Clube do Bench, para conectar todas essas pessoas aí num único lugar. E fico feliz, muito obrigada, Simone. Vamos marcar um próximo aí para você vir contar outros casos dos hotéis e a gente vai lá. Com certeza. Tá bom? Um beijo para todo mundo que ficou até aqui. Até semana que vem lá no Clube do Bench. Tchau.